Bom, então, boa noite a todos. Estamos começando, então, a live número 4, né, do programa Novo Ensino Médio Caçapava. Nós, hoje, estamos recebendo com muito prazer a engenheira ambiental Miriane Stock, a engenheira ambiental e sanitarista, né, formada pela Unipampa, e é também especialista em segurança no trabalho, isso, né, Miriane? Isso. É um prazer te receber, Miriane, sei que tu tem muito a contribuir, principalmente com a questão da sustentabilidade, né, que é um dos temas do programa Novo Ensino Médio, é um dos itinerários formativos do programa Novo Ensino Médio da Escola Nossa Senhora da Assunção. Eu deixo a Rosilda também, né, dar a sua fala inicial para nós iniciarmos. Agradecer a Miriane, dizer aqui que estou muito orgulhosa, que a Miriane é cria do estadual, é nossa ex-aluna, e é minha aluna, fui professora da Miriane, uma aluna super dedicada, e que está aí mostrando o potencial que ela construiu durante a sua vida educacional, sendo uma profissional de alta qualidade. Então, a gente fica bem feliz, Miriane, por tu ser nossa ex-aluna e por poder estar aqui contribuindo com o estadual agora, nesse momento, falando sobre sustentabilidade, que é um dos itinerários da nossa escola, e que eu considero um itinerário importantíssimo, principalmente nos dias de hoje, onde se fala tanto em preservação, em devastação, em degradação, e a gente está aí com esse tema no colégio, com esse itinerário, tentando, né, contribuir um pouquinho com essas mudanças planetárias que nós precisamos. Sim, sim. Exatamente. Então, Miriane, eu vou já de imediato passar para ti a palavra, eu vou compartilhar aqui o slide que tu me passou, e aí fica à vontade para me pedir que eu passe, tá? Certo. Então, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem, né? Em especial aos alunos do Novo Ensino Médio, e agradecer muito o convite, né, que a escola me fez de estar aqui hoje, falando um pouquinho desse tema que é tão importante, assim como a professora Rosilda colocou. E é uma grande satisfação poder estar aqui hoje e contribuir com a formação dos futuros profissionais, né, que são os alunos, tanto com conhecimento profissional, quanto também como cidadãos. Então, eu agradeço as palavras da professora Rosilda, né, realmente eu sou cria da escola, me formei lá, e é uma grande satisfação mesmo poder contribuir com os nossos jovens que estão se formando ali também, e com toda a comunidade, né. Então, eu vou falar desse tema sustentabilidade, porque é um tema atual, ele vem sendo debatido em todas as esferas da nossa sociedade, tanto no setor público, quanto privado, quanto até mesmo no setor civil, né? Porque é um tema que ele, em sua definição, ele é muito complexo, é um tema muito atual, e que eu achei interessante trazer justamente sobre essa definição, falar um pouco sobre o que engloba o desenvolvimento sustentável, por ser uma das áreas que a escola vai tratar nas próximas lives, e como sendo a primeira nessa área, eu achei interessante já delimitar aqui e mostrar para vocês o que é o desenvolvimento sustentável, o que é a sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável, ele permeia todas as áreas da educação, por isso que ele é tão debatido em todas as esferas, porque não importa em qual área de atuação alguém esteja, ela vai se deparar com esse tema, né, que é o desenvolvimento sustentável. Então, vou trazer algumas definições, o Fernando pode passar, do que é o desenvolvimento sustentável, como ele surgiu e quais foram as suas definições ao longo do tempo, como ele foi sofrendo essa alteração dessa definição. Pode passar. Então, a primeira definição a gente encontra em 1987, que eles tratavam, então, a sustentabilidade, lá no relatório de Brundtland, como sendo a desenvolvimento sustentável, buscava satisfazer as necessidades das gerações
ficou meio pequeno aqui para mim ver, das gerações presentes sem prejudicar as futuras gerações. Pode passar. Então, a gente já tem uma outra definição do que é desenvolvimento sustentável, o que é este conceito. No Rio +20, que a gente até... uma conferência realizada aqui numa cidade brasileira, no Rio de Janeiro, que eles definiram, então, como sendo um modelo que prevê a integração entre a economia, sociedade e meio ambiente. É a noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a proteção ambiental. Então, aqui vocês podem reparar, né, que eles já incrementaram outros fatores importantes do que era o desenvolvimento sustentável. E tem uma outra definição que eu acho muito interessante, que ela até engloba mais fatores. Pode passar, Fernando. Então, essa definição diz que o desenvolvimento sustentável preceitua ser um modelo ideal de desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades, né? Que significa possibilitar que as pessoas agora e no futuro atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico, da realização humana e cultural, fazendo ao mesmo tempo um uso razoável dos recursos da terra, preservando as espécies e os habitats naturais. Então, como vocês podem ver, eles foram, sim, colocando mais ingredientes, né, nessa sopa do desenvolvimento sustentável. Eu acho interessante a gente trazer essa cronologia de conceitos. Pode passar. Hoje, quando a gente fala, né, a maioria das pessoas, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, em sustentabilidade, a gente logo já pensa em preservação do meio ambiente, a gente logo pensa nessas questões ambientais. E hoje eu quis trazer isso para vocês, mostrar o tripé do desenvolvimento sustentável. Porque o desenvolvimento sustentável não é apenas deixar a floresta em pé, né? Não é só a gente cuidar, ou não botar o lixo no chão, ou cuidar o tempo que a gente escova os dentes para não deixar desperdiçar água, né? Esse movimento de preservação ambiental, lógico que ele é muito importante, né? Só que a gente não pode falar dele sem considerar... a gente não pode falar desse desenvolvimento sustentável no mundo que ainda existe fome, ainda existe miséria, onde ainda existe o analfabetismo, a saúde é precária. Então, a gente tem que pensar nessas questões como um todo, né? A gente tem que pensar em todos os fatores que são essenciais para conseguir levar um desenvolvimento sadio para a sociedade. E não apenas só a questão ambiental, ela faz parte desse tripé que a gente chama do desenvolvimento sustentável. Mas ele tem que levar em consideração os fatores econômicos, sociais e também ambientais, né? Que são todos igualmente, eles são igualmente importantes, né, nesse tripé, 3 pilares. Nenhum vai funcionar sem que o outro também esteja funcionando. Então, a gente precisa manter o equilíbrio entre esses 3 pilares, né? Eu trouxe aqui uma colinha para não me perder muito, porque esse tema é muito amplo, né? Quando a gente fala sobre desenvolvimento sustentável, ele está realmente em todos os setores, em toda a estrutura do mundo, né? E então, eu não quis vir assim sem um script, porque realmente eu vou me focar mais nessa questão ambiental, por ser minha área de formação, mas eu queria dar um panorama, assim, dessa questão dos 3 fatores do tripé, para vocês terem uma noção de quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, no que a gente está falando, né? Num todo. Então, eu quero que vocês percebam que quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, de meio ambiente, a gente não está falando só da Amazônia, ou só das florestas, dos rios, não. A gente está falando de nós também, porque nós fazemos parte do meio ambiente. A gente é meio ambiente e nós fazemos parte. A gente não pode dissociar esses fatores, né?
Então, eu vou falar brevemente um pouco sobre um pouco desses dois, outros vou dar mais foco, como eu falei, na questão ambiental. Mas o desenvolvimento econômico, ele trouxe inúmeros benefícios, né, para nossa sociedade, para a humanidade. Com ele, a gente conseguiu alcançar a maior expectativa de vida, né? Também conseguimos reduzir a fome com tecnologias de plantio e tudo mais. O acesso à saúde, a gente conseguiu desenvolver tecnologias, descobrir mais medicamentos, enfim, a gente conseguiu adquirir mais qualidade de vida. Então, o desenvolvimento econômico, e aqui ele conversa muito com o desenvolvimento social, quando a gente fala que o desenvolvimento econômico é a renda, é emprego, é comida na mesa, né? É dali que a gente vai tirar o sustento para as famílias sobreviverem. E a gente sabe que quanto menor um país possui de recurso, maiores são os índices de criminalidade e violência, né? Justamente pela escassez dos recursos naturais ou até mesmo a má gestão deles. E sempre quem acaba sofrendo com isso é a população mais carente, são os mais vulneráveis. Então, por isso, a necessidade da gente tratar desse assunto, sempre levando em consideração esses três fatores. Pode passar, Fernando. Próximo slide. Então, qual é a grande questão? Agora entrando mais na questão ambiental. A grande questão... Pode voltar, eu acho que dá um tempo assim, a gente não consegue... Então, vamos lá, entrando mais nessa questão ambiental. Qual é a grande questão, eu diria um grande desafio? Nós temos apenas um planeta. Embora a gente tente encontrar vida em outros planetas, em Marte, enfim, a gente tem um planeta só. E esse planeta não é 100% habitável, não é em todas as áreas que a gente pode viver, assim como ser humano. 16% dessa área é a área biológica, é a área que a gente pode habitar. Então, todo o recurso que a gente precisa para alimentação, para moradia, para infraestrutura, a gente tem que retirar dessa pequena parcela que nos sobra, né? O problema é que esses 16%, eles estão aí desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade se entendeu por gente, né? Então, todo o recurso que foi extraído até hoje foi extraído desses 16%. O problema é que antigamente eram poucas pessoas que exploravam esse recurso, que necessitavam desse recurso para sobreviver. Hoje em dia, nós já somos 7,7 bilhões. E aí, pode passar para o próximo slide. Então, a gente já é 7,7 bilhões de habitantes, né? E a gente precisa suprir as demandas dessa população. A gente precisa suprir todos esses quesitos que a gente precisa para ter uma qualidade de vida. Então, como vocês podem ver nesse gráfico que eu trouxe para vocês, que é uma projeção da população mundial feito pela ONU, a gente pode ver lá que em 1800 a gente representava 1 bilhão, a população mundial. E hoje em dia, em 2011, na verdade, a gente atingiu a marca de 7 bilhões de habitantes. Vou ver se eu consigo abrir maior aqui para mim ver. Porque essa previsão ainda, acredito eu, que ela é até otimista. Porque como a gente já está há 9 anos, vou ver se eu consigo abrir aqui. Depois de 9 anos, né, dessa projeção, que eles projetavam para 2011, né, para 2024, como a gente já é quase 8 bilhões de habitantes, é claro que é um número bem significativo, né, alcançar essa meta, só que provavelmente em 2024 a gente ainda já tenha passado desse número de 8 bilhões. Então a gente consegue ver aqui por esse gráfico que a gente está num crescimento exponencial.
né? A gente está num crescimento exponencial e a gente precisa aprender a gerenciar esses recursos que a natureza nos dá de forma racional, né? De uma forma que não venha faltar para as próximas gerações, como diz as definições de sustentabilidade. Pode passar. Então, aqui eu trouxe um pouquinho, né, para vocês, os 5 R's, né? Que, na verdade, ele foi alterado para 5, antes era 13, a gente conhecia muito. E porque aí entra um papel que nos ajuda a alcançar o desenvolvimento sustentável, que o nosso desafio maior, na verdade, é cultural. É uma mudança, a gente deve ter uma mudança culturalmente dinâmica. Ele é um processo gradual, né? Porque a gente não vai mudar de uma geração para outra, da noite para o dia, não. É um processo lento, é um processo gradual, mas a gente precisa caminhar em direção a ele. Então, a gente tem que pensar na nossa parte, no nosso papel como indivíduo. Eu costumo dizer que o princípio ambiental, a questão ambiental, na verdade, ela é um princípio individual para depois ser coletivo, né? Porque quando a gente muda o nosso mundo, o mundo do outro mundo muda também. Então, a gente tem que ver o que está no nosso alcance fazer. A gente não pode fazer nada pela outra pessoa, mas a gente consegue agir por nós mesmos, né? Então, a gente tem que repensar nos nossos atos, repensar nas nossas atitudes frente a essas questões ambientais, né? Então, aqui eu trouxe um pouquinho dos 5 R's para vocês, né? O reciclar, reutilizar e reduzir, a gente já ouviu muito falar. Mas o que é repensar e recusar? Então, aí entra um pensamento e uma mudança de hábitos. O que é a mudança de hábitos? A gente tem que repensar, isso que eu vou comprar, realmente eu estou precisando? Será que eu não estou comprando apenas para ter mais uma coisa lá para mim ver bonitinha? Hoje em dia, ainda mais por essa apelação, né? O visual, que a gente gosta muito de comprar para ter mais um, porque é bonito, que a gente quer. Enfim, então a gente tem que repensar as nossas atitudes, repensar. Não que é errado comprar, não é. Mas a gente precisa sim suprir nossas necessidades, mas a gente tem que suprir de forma racional, né? De forma sempre pensando no próximo passo que vai ter esse nosso hábito. Por exemplo, quando eu compro qualquer coisa, aquilo não acabou ali. Ali começa um processo, na verdade. Ainda mais se tratando de resíduo, né? Ali vai começar um processo. Então, a gente tem que repensar sobre as nossas ações e pensar 2 vezes antes de comprar alguma coisa, pensar 2 vezes antes de largar aquele papelzinho no chão. Então, vamos ter que ter uma mudança cultural aí. Pode passar, Fernando. Por que nós devemos repensar nossos hábitos, como eu falei? Hoje, o Brasil perde 5,7 bilhões ao ano por não reciclar resíduo plástico. Isso é muito fácil até de quantificar, né? Se a gente for ver. Porque o que acontece? Assim como eles extraem a matéria-prima para fazer determinado produto, eles têm como ver se aquele produto voltou ao ciclo de produção ou se não voltou. Então, aí a gente consegue já ter uma base de quantos em reais a gente perde por ano por não reciclar. Né? E por que ele não é reciclado? Por que a gente perde esse dinheiro? Porque 40% ainda ele recebe destinação inadequada. 40% dos resíduos que a gente gera. Isso é culpa de quem? É culpa da gente também. Então, a gente tem que pensar também, não só terceirizar as responsabilidades, mas pegar essas responsabilidades para nós. Porque a gente também não separa o lixo, né? Aí a gente fala que não tem coleta seletiva, que não tem isso, que não tem aquilo. Aí a gente acaba terceirizando a responsabilidade e a gente nunca toma uma atitude de realmente se comprometer com essa questão. Então, é importante a gente ver esse número e pensar, esse dinheiro está sendo enterrado. E provavelmente, se um dia
voltar para o ciclo de produção, né? Que é bem difícil que isso aconteça, mas ele não vai ser viável para que aconteça isso. A gente precisa fazer com que isso também seja viável, né? De forma econômica também falando. Então, pode passar, Fernando. Então, como que a gente hoje em dia a gente pode ver se as empresas estão tendo uma adequação às normas ambientais? Hoje a gente tem muito selo verde, certificação verde, que ela vai dizer assim, se aquela empresa ela está seguindo as normas ambientais, e não só ambientais, mas socioambientais, estão dando condições dignas para os seus trabalhadores, estão, enfim, cumprindo seu papel perante a sociedade e na questão do meio ambiente também. Então, esses selos, eles geralmente aparecem nos produtos, nas embalagens, e dizem, né, se eles estão realmente cumprindo essas normas, que muitas delas são extremamente rigorosas, e a gente, como consumidor, e consumidor consciente, a gente deve levar em consideração esse tipo de certificação na hora de comprar. Eu sei que isso é muito clichê, né? Até a gente escuta muito falar sobre isso, mas essa é a realidade, né? A gente fala às vezes muito, ouve muito, mas botar em prática a gente acaba não colocando. Só que o que acontece? Assim, na medida que a gente consegue entender que nós, como consumidores, a gente tem um papel, e eu diria o fundamental, quando a gente entender isso, aí as coisas vão mudar. Até tem uma história lá dos Estados Unidos, quando começou a produzir detergente livre de fosfato, quando foram colocados esses produtos na prateleira, eles tiveram um aumento de vendas muito maior em relação àquele que não tinha, que tinha fosfato ainda. A gente sabe que o fosfato é um grande agressor do meio ambiente. Então, o que aconteceu? As pessoas, elas comprometidas com aquilo, compraram o que era livre de fosfato, né? Então, hoje em dia, ter esse comprometimento socioambiental, esse selo de qualidade socioambiental, ele já se tornou até uma estratégia competitiva, né? Porque se vocês forem ver, a empresa poluidora, ela não está sendo eficiente na produção. Ela está gastando mais matéria-prima, ela está gastando mais água. E esse custo, ele vai ser repassado. E vai ser repassado para quem? Para o consumidor. Então, quando o consumidor se deparar com esse produto, ele vai ter que fazer a sua escolha, né? Ele vai fazer a sua avaliação. Então, a gente até tem, o Estado ele faz muitas normas, ele é um órgão normatizador. Muitas vezes faz normas em excesso e muitas vezes faz normas inadequadas, mas a execução acontece na sociedade, né? A sociedade que vai executar ou não. Pode passar. Então, aqui, essa imagem, eu aposto que muitas pessoas, quando a gente viu que começaram a comercializar esse tipo de produto, aposto que vocês se perguntaram, o que é isso? Alguém compra isso daí? E a resposta é, alguém deve comprar, porque senão ninguém ia vender, né? Então, é aí que eu digo, o papel do consumidor, ele é muito importante, ele é até mais importante do que normas, porque normas são normas. Mas, como eu falei, a execução acontece na sociedade. E à medida que a gente entender isso, as coisas vão começar a mudar. Pode passar. Então, eu gostaria que vocês entendessem como consumidor e fazendo a sua parte, né? E claro que, como eu falei, não é só na questão ambiental, mas na social também. E isso não se aplica apenas na questão ambiental, se aplica para tudo, né? O Estado é um órgão normatizador, mas o consumidor decide e o consumidor é o maior órgão fiscalizador que existe. É ele quem decide se aquele produto vai continuar no mercado. É ele que decide o preço das coisas também, né? Porque, claro, se uma coisa está mais cara e tu tem o mais barato, tu vai optar pelo mais barato. Então, o produtor ele vai ter que repensar em todo o processo de produção, como ele vai fazer para chegar até a sua casa.
E, claro, isso se aplica a as questões que envolve, né, essa questão de consumidor e produtor. Então, a gente deve repensar nossos hábitos, como eu falei, como consumidor. Talvez a gente não consiga mudar o mundo. Eu também sou jovem, né? A gente às vezes tem essa vontade de mudar o mundo, mas a gente esquece que a gente é o mundo também. A gente primeiro tem que ter uma mudança interna, a gente precisa ter essa mudança em nós mesmos, né? Então, pode passar. Então, aqui eu quero que vocês percebam, eu botei uma balança porque ela vai significar o equilíbrio entre as coisas, né? E é importante que vocês percebam isso. Como eu falei, eu queria trazer esse tema na primeira live, né? Sobre esse tema de sustentabilidade, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar no desenvolvimento econômico também. Porque o desenvolvimento econômico não é só o dinheiro, não. O desenvolvimento econômico, ele é renda, ele é emprego. A gente precisa dele. A gente vai precisar, sim, também extrair recursos naturais, usar esses recursos naturais, mas com equilíbrio, né? Então, a gente não pode querer que pare, que o desenvolvimento econômico pare em prol de outra coisa. Senão, daqui a pouco, a gente está voltando para a época das cavernas, né? Mas a gente tem que pensar que a gente precisa investir na básica científica do nosso país. A gente precisa que ela seja mais tonificada, mais acentuada, para que a gente consiga fazer isso de tal forma que ela venha impactar o menor possível na questão ambiental. A gente tem que desenvolver isso, mas de forma mais equilibrada. Então, eu não quis me alongar muito também na palestra, quis trazer mais esse tema, que eu acredito que até seja um pouco reflexivo, porque antes de vir trazer para vocês essa palestra, eu também dei uma procurada, né, no desenvolvimento sustentável, que é uma palavra que às vezes a gente acha que já sabe a definição dela, que a gente acha que já entendeu o que é desenvolvimento sustentável. Na medida que eu fui me aprofundando sobre desenvolvimento sustentável, que, claro, é um tema que dá para falar horas e horas sobre esse tema, porque ele realmente engloba todas as áreas, toda estrutura política, toda a estrutura que uma sociedade precisa. Então, eu pensei, vou levar esse tema mais reflexivo, né, para a gente saber delinear bem o que é o desenvolvimento sustentável, quais são os fatores que a gente que integra o desenvolvimento sustentável. E eu gostaria de terminar falando esta frase, que é muito interessante, que ela dá um pouco a dimensão do que significa essa palavra. Então, é preciso uma visão ampla que a palavra sustentabilidade seja verdadeira, que ela seja descrita como democracia política, equidade social, eficiência econômica, diversidade cultural, saúde, segurança e preservação do meio ambiente. Então, era isso que eu gostaria de trazer e contribuir com vocês hoje. Ali os teus contatos, né, Miriane, eu acho que podemos utilizar o espaço também para divulgar, né, a tua empresa, né, Resolve, né, Engenharia Ambiental, também faz assessoria, né, para as empresas, né, que precisam de laudos técnicos, né, então é importante também a divulgação, né. Mas, assim, a professora Rosilda talvez possa comentar melhor do que eu, porque a área de formação dela, a área da biologia, né? Mas a gente vê como a sustentabilidade, ela é algo amplo, né? Muito mais amplo daquilo que a gente imagina. Eu sempre pensei em sustentabilidade como questões relativas à natureza, assim, ao meio ambiente, mas na verdade não é só isso, né? A sustentabilidade, ela envolve a nossa responsabilidade como ser humano, porque se nós formos pensar os grandes problemas que afetam a sociedade hoje é essa falta de visão, né, em relação a como
que o planeta pode atender a todos de uma maneira sustentável, porque se nós formos pensar, nós vivemos em um único planeta, todos juntos, e todos temos direito de usufruir daquilo que ele nos oferece, né? E a gente observa que a sustentabilidade envolve a política, envolve a economia, envolve os próprios recursos naturais, né, recursos hídricos, a alimentação, a agricultura, e eu acho que esse tema, ele caiu muito bem, porque os itinerários formativos foram escolhidos através de escolhas da comunidade, né, dos interesses da comunidade, e eu acho que ter no ensino médio uma formação que o aluno entenda mais sobre a sua responsabilidade de manter um processo sustentável, eu acho que é isso que estava faltando, né? Eu não sei se a professora Rosilda quer falar alguma coisa. Sim, e é importante a gente... Pode complementar. Eu achei muito interessante as palavras da Miriane, e eu achei interessante porque é um foco bem mais, assim, do lado da engenharia mesmo, que já trabalha tanto o ambiental, quanto o social, quanto o econômico junto. Na minha área de formação, se tu for pegar mais a parte de biologia, quando a gente trabalha sustentabilidade, tu trabalha mais focado no ambiente, né? Então, o que me deixa muito triste quando se fala em sustentabilidade, porque desde que eu fiz a faculdade, não faz pouco tempo, os temas são os mesmos. E não são temas difíceis da gente entender que precisa mudar de comportamento. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê que precisa mudar de comportamento, se percebe que não há mudanças, né? Aonde se percebe que o consumismo, ele só aumenta, né? Que a população também não tem controle, só aumenta. Então, o que acontece? O planeta tem que resolver, né? As eras de Gaia dizem isso. O planeta tem que dar um jeito de fazer controle da população, porque nós não estamos sabendo cuidar do nosso planeta, da nossa sustentabilidade. Então, talvez essa pandemia agora sirva para que os alertas vermelhos funcionem e a gente adquira, ou seja, a consciência, porque tem aquela velha frase, né, que o planeta vai acabar. Não é o planeta que vai acabar. Ele vai continuar feliz, do jeito dele, ou com uma temperatura maior ou com uma temperatura menor. Nós, seres humanos, não vamos ter mais condições de viver nesse planeta se nós não mudarmos o nosso comportamento. Então, eu acho que está na hora, é bom este momento para refletirmos e para mudarmos os nossos comportamentos. Porque a gente sabe que não deve produzir lixo, a gente sabe que deve reciclar, a gente sabe que não deve consumir muito, sabemos da questão do controle da natalidade. Isso há anos, mas precisamos... Claro. Não, por isso que eu trouxe aqui, que é importante a gente parar de querer terceirizar as responsabilidades, né? Porque geralmente eu digo, o Fernando tem que começar a reciclar, a gente tem que começar, mas ele recicla, eu sei que ele recicla, né? Então eu não preciso me importar, mas não, a gente tem que começar a trazer essas responsabilidades para nós. É claro que a mudança cultural, e esse é o maior desafio, é uma mudança cultural, né? A gente, por mais que a gente bata na mesma tecla por anos e anos, como a professora falou, não mudamos, né? Porque a gente está ainda com esse olhar muito filosófico do meio ambiente. É aquela coisa, vamos abraçar as árvores, né? A gente não tem que abraçar a árvore, a gente tem que plantar a árvore. A gente tem que não cortar as árvores. A gente precisa ter esse olhar mais prático, né? Parar tanto com a teoria e aliar ela com a prática, que é só assim que a gente vai conseguir realmente chegar nesse ponto de equilíbrio do desenvolvimento sustentável. Porque, como a professora bem colocou, o planeta ele vai continuar aí, né? A gente viu civilizações que vieram, que passaram, que acabaram, mas o planeta está aí, né? Ele sofrendo as suas mudanças, mas o ser humano é que tem que se adaptar, né, a ela, porque a natureza, vamos colocar assim, entre aspas, que ela é soberana, né? E quem uma coisa que eu acho legal é que nós, por nos acharmos o máximo do planeta, colocamos que quem está em risco são os outros e não mudamos nosso comportamento, né? Na verdade, nós precisamos mudar se é que nós queremos continuar sobrevivendo nesse planeta, né? Temos que nos
colocar numa condição de dependência no planeta, não uma condição de superioridade que sempre nos colocamos. Com certeza. Não, tudo que a gente precisa, né? O recurso que a gente precisa para sobreviver está no planeta. Né? A mesa que eu estou usando, a madeira, a água que eu estou tomando, o oxigênio que estou respirando. Então, eu preciso cuidar da minha fonte da vida. Né? Vamos colocar assim, que é o planeta. A gente precisa cuidar da fonte da vida. A fonte da vida está aí. A gente deixa assim, um lugar que tenha sido completamente devastado. Dali uns 100 anos ele está se recompondo, está voltando ao normal. Mas a gente não, a gente passa, né? Então a gente tem que cuidar, porque a população está crescendo de forma exponencial, é muito grande. E antes era tratado os recursos naturais como infinitos. Hoje a gente sabe, os recursos naturais são finitos. A gente precisa trabalhar com o que a gente tem aí. A gente não pode inventar outro planeta, né? Vamos parar de se preocupar em achar planeta fora da Terra para sobreviver e habitar e estragar lá também. E vamos cuidar do nosso planeta que a gente tem, o único que a gente tem. Eu acho que tem um ponto importante ali que a Rosilda falou, a questão da pandemia, né? A pandemia, eu acho que mexeu muito agora com essa visão de mundo que nós temos, porque agora muitas pessoas enxergaram quão pequeno a gente é, né, frente a questões que, na verdade, nós não temos controle. E os resultados da irresponsabilidade do uso dos recursos vão causar estragos maiores no futuro e talvez, olhando nessa questão da pandemia, isso mostra como isso é uma questão natural. A pandemia é uma questão natural, é um vírus, ele é algo da natureza, é um desequilíbrio que houve, né? E a gente não tem controle de nada, a gente está sofrendo com isso, a gente espera que isso logo passe, mas se essa irresponsabilidade continuar em relação ao uso dos recursos, nós vamos sofrer muito mais, as gerações futuras vão sofrer e vão passar pela mesma situação que nós estamos passando hoje. Piores até, né? É isso aí. Mas, então, Miriane, a gente quer agradecer muito a tua participação. Foi uma fala muito importante. Eu acho que foi uma verdadeira aula, né, sobre o assunto, para que os nossos alunos possam entender melhor essas questões mais técnicas, né, já que a gente está em isolamento agora, não estamos presencialmente em aula, mas isso contribuiu muito, tá? Então, a gente agradece muito a tua participação e claro que a gente conta contigo para participações futuras também, porque o itinerário formativo lá do estadual, ele vai continuar, né, e com certeza tu pode contribuir muito com a escola ali, né, Rosilda, com a Escola Nossa Senhora da Assunção, na construção desse projeto. Vamos lá. Isso aí. Eu que gostaria muito de agradecer esse espaço, né? É a minha primeira live, então às vezes a gente fica meio que tendo uns cacuete também, não sabe como falar, para onde olha, mas, claro, seria muito bom, né? Eu me disponibilizaria, com certeza, para estar agregando mais, ainda mais nessa área, que é uma área tão interdisciplinar, né? Ela engloba tantos fatores que eu acho que é importante a gente trazer isso, né? A gente está num mundo interligado, tudo se conversa, tudo está interligado, então eu me sinto muito satisfeita de poder ter participado dessa live e ter agregado alguém a aprender alguma coisa. Então, eu agradeço muito esse espaço. Nós continuaremos as nossas lives semanais do programa Novo Ensino Médio. Na próxima live e na outra semana, nós faremos duas. A princípio, nós temos duas pessoas que vão falar, dia 5 e dia 12. Nós vamos chamar de histórias empreendedoras de sucesso, né? Nós temos, tanto na Escola Nossa Senhora da Assunção, como na Escola Antônio José Lopes Jardim, um itinerário chamado empreendedorismo, né? E esse itinerário formativo, ele traz questões de como nós temos que atuar frente a as questões de empreender, né? Que isso hoje em dia está muito aí em voga, né? O pessoal
querendo empreender, querendo aprender como empreender. Então, nós vamos trazer dia 5 o Jackson, que é um empreendedor na cidade de Canoas. Ele tem uma propriedade aqui em Caçapava, mas ele tem uma transportadora em Canoas. Eles iniciaram do zero, e hoje eles têm um empreendimento muito grande. Então, ele vai nos contar um pouco sobre os desafios do empreendedorismo, né? Como que foram os desafios para chegar até onde eles chegaram e poder contribuir com a gurizada aí do novo ensino médio que tem vontade de empreender. Depois, no dia, estamos para confirmar ainda a data, a princípio dia 12, com o Anderson, que é dono de uma empresa aqui de Caçapava, a Beluno, né, uma empresa de telemarketing, e que também teve um sucesso empreendedor muito grande. Ele também vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória e inspirar, né? A gente espera que os dois possam inspirar a gurizada aí que quer iniciar o empreendedorismo. Não sei se tu quer se despedir aí, Rosilda, também. Então tá, a gente agradece mesmo, Miriane, esperamos a tua presença no retorno, quando a gente retornar, para nos ajudar lá na nossa sustentabilidade, ajudar lá o nosso itinerário formativo. Agradecer ao Fernando aí por organizar as lives das nossas escolas e desejar uma boa semana a todos. Então tá bem. Então um abraço para vocês, fiquem todos com Deus, se cuidem e semana que vem, na quarta-feira, a gente volta com as nossas lives. Até mais, então. Até mais.